Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a pregação especial, a Trindade do Diabo revelada no Apocalipse. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. O sábado do Senhor chegou, meu Deus. Por isso, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades, para que o povo, para que as pessoas possam parar de ser enganadas. Por isso, meu Deus, fique comigo. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. A trindade do diabo revelada no Apocalipse. Por que eu trouxe esse assunto hoje? Porque é muito importante para que as pessoas parem de ser enganadas, parem de ficar achando que o que a igreja mostra que a doutrina, que ela passa para as pessoas a doutrina delas, mas esquecem de ensinar a verdade da Bíblia. Aí o texto do Apocalipse fala: E então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 16, versos 13 e 14. Esse acontecimento já está, que o Apocalipse relata que já está acontecendo. Lógico que como se diz, vai acontecer lá para frente, mas nos dias de hoje acontece. Cara, com o que é pregado hoje, a palavra de Deus é contravertida, é como se diz, não é ensinado certo, a, a profecia não se ensina mais, principalmente da igreja adventista, que não está ensinando mais profecia, só evangelho. E outra, enganação de falsos profetas que estão contracenando contra a palavra de Deus, que está pregando falsas dominações, falsos ensinamentos. Então, quer dizer, mas esse texto está apontando para o acontecimento lá no futuro, durante a grande tribulação. É enganação. O que são esses daí? Espiritismo, nacionalismo, a enganação que vai ser o decreto dominical, a adoração ao domingo. Esses são os 3 espíritos imundos, que é do dragão, da besta e do falso profeta. Aí está. O dragão, a besta e o falso profeta, que significa contrafação de trindade. Contrafação de trindade. 3 espíritos imundos, 3 movimentos religiosos. Em Apocalipse 16, 13 e 14. Exatamente. 3 espíritos imundos: espiritismo, catolicismo, protestantismo apostatado. Então vocês prestaram atenção do que significa
essa afirmação, aí está uma enganação. Aí está um falso reavivamento. Um pastor americano achando que tem o poder do Espírito Santo com ele, fazendo barbúndias no culto, achando que é poderoso, que vai tirar o demônio da pessoa. Ali são tudo cenas, ali são tudo cenas combinadas de líderes, de os anciões ali da igreja, fazendo o povo de idiota, de palhaço, achando que aquele ali é verdade. E todo dia é a tiração de demônios da pessoa. Igual o pastor um dia falou. Cara, vocês não pregam o evangelho, não? Cara, vocês não pregam as profecias? Fica tirando os demônios todo dia do culto? Todo dia que tem culto, tira coisa ruim? Então, quer dizer, enganações, tudo combinado. E nós, cristãos, somos feitos de palhaços. Aí está a outra enganação, ó, no mesmo evento, no mesmo culto, ó, derrubando pessoas, sendo enganadas. E ali tem pessoas sinceras. Em todas as denominações tem pessoas sinceras. Aí, ó, mais um fato. Aí está outra enganação também, que é do senhor Papa, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, e líderes mundiais indo beijar a mão do Papa, como se diz, se aliando ao Satanás. Porque quem sustenta a besta? Satanás. Então, por isso que eles fazem aliança com ele. Aí está. Aí o líder muçulmano abraçando o Papa. E os muçulmanos que sempre sempre batalharam com as cruzadas, que serviam ao Papa. Lê a história do, dos séculos passados, da Idade Média, e vocês vão ver que a cruzada sempre estava batalhando contra os muçulmanos, principalmente contra os otomanos também, que sempre batalharam contra a igreja. Aí está uma realização falsa, né, que é a missa. Aí está líderes religiosos contemplando a missa do Papa, né, a enganação, porque na missa o Jesus morre toda vez, o sacrifício. E Jesus morreu uma vez só por todos nós. No comentário bíblico adventista relata: ao sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta, os três espíritos imundos representam a política que esta tríplice união religiosa proclama ao mundo, chamada de vinho de Babilônia. Comentário bíblico adventista, volume 7, página 936. E continua: três espíritos imundos. O comentário bíblico adventista apresenta a identificação do dragão, da besta e do falso profeta com o espiritismo moderno ou paganismo, o papado e o protestantismo apostatado. Ao que tudo indica, os três espíritos imundos representam esse trio de poderes religiosos, os quais constituem a grande Babilônia dos últimos dias. Com certeza, olha o que estamos vendo aí, ó. Olha o que estamos vendo, o cenário. A Igreja Católica Apostólica Romana não está perseguindo mais como perseguia na Idade Média, porque ainda não é o tempo dela perseguir. Sempre bonzinho, sempre agradando ao povo e muitos povos. Não é pouco, não. É a maior população que tem. A Igreja Católica.
Em Gênesis capítulo 3, verso 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Esse é o engano mais eminente que eu afirmo aqui no meu canal, que é espiritismo. O espiritismo não começou com as irmãs Fox no século XIX, e sim começou aí, ó, nesse evento que eu estou mostrando a foto para vocês. Começou aí o espiritismo. Se Jesus falou para Adão, de toda árvore você poderá comer, mas daquela árvore que está lá no final, que é do conhecimento do bem e do mal, é a ciência do bem e do mal, dali não pode comer, diz, porque um dia se você comer, diz, certamente você morrerá. Quer dizer, deixou bem claro para Adão, se do dia que você comer daquela árvore, certamente você morrerá. Aí vem a serpente, que é o diabo, e falou para Eva, certamente não morrereis. Quer dizer, o que o Espiritismo ensina? Imortalidade da alma. Que a alma é imortal. E nós não somos imortais, nós somos mortais. O Espiritismo ensina que é imortal a alma. Então, quer dizer, ali começou o Espiritismo. E muita gente que eu conversei, que eu falo assim, mas o que esse acontecimento lá no Éden tem a ver com o Espiritismo? Aí eu expliquei, igual eu expliquei agora. Aí as pessoas entendem. Aí está a enganação, mais uma, achando que está mesmo com o poder de expulsar o espírito mal. No livro A História da Redenção, na página 275 e 276, de Ellen G. White, a doutrina da imortalidade natural preparou o caminho para o moderno espiritismo. Esse é um meio de comunicação considerado sagrado e que Satanás usa para realizar seus propósitos. Os anjos caídos que cumprem suas ordens aparecem como mensageiros do mundo dos espíritos. Ao mesmo tempo em que afirma colocar os vivos em comunicação com os mortos, Satanás exerce sobre a mente deles sua influência enfeitiçante. Exatamente o que é feito no espiritismo. A pessoa vai lá com o coração sincero que é, achando, e vai na esperança achando que vai conversar com seu parente. Vai lá na médium, a médium faz a realização toda de satanismo ali, né? Aí entra em comunicação com o espírito. E a pessoa que foi lá procurar acha que vai conversar com o seu parente. Aí o espírito vem. E que Paulo fala lá na igreja de Coríntio? Que até Satanás se transforma em anjo de luz. Que ele vem todo bonitão em anjo de luz. Ele não vem na forma clara dele. Ele se transforma em anjo de luz. Então quer dizer que os demônios podem, na contrafação, pode transformar na pessoa. Então quer dizer, e se transforma. Aí a pessoa conversa com o espírito achando que é mesmo o parente dele, mas não é. Aí está Nova York,
onde que é feito mesmo, onde que foi criado, né? O espiritismo. Aí na pedra escrita, The Birthplaces of Modern Spiritualism, quer dizer, as Irmãs Fox. As Irmãs Fox em 1848, em 31 de março de 1848. Aí elas viveram até, eu acredito que é 1927, mas não foi as Irmãs Fox. Elas só complementaram o que estava já acontecendo. Abriram uma casa que era de espiritismo. O espiritismo começou muitos anos antes. Aí está a casa, que era das Irmãs Fox. Aí estão elas, as duas miliantes. Está o que criaram o espiritismo. Aí, mais um texto aí, ó. No Grande Conflito, na páginas 459 e 460. Satanás tem poder para fazer surgir diante das pessoas a figura de seus amigos falecidos. A imitação é perfeita, como eu falei. A expressão familiar, as palavras e o tom da voz são reproduzidos com incrível exatidão. Muitos se consolam com a ideia de que seus queridos estão desfrutando a felicidade do céu e, sem suspeitar do perigo, dão ouvidos aos espíritos enganadores e aos ensinos de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Quer dizer, exatamente, aí pessoas reunidos, né, nesta grande enganação e os espíritos em volta, só caçoando. Mais um cristão tonto caiu na nossa lábia. Aí em Apocalipse, capítulo 16, versos 13 e 14. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios. Aí no livro Maranata, na página 191, mediante os 2 grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo. Exatamente o que vai ser pregado quando vier o decreto dominical. Não, a gente tem que decretar esse dia por causa que a gente tem que imortalizar a nossa alma e que nós devemos, para parar todas essas guerras e todas essas pestes que estão acontecendo, adorar ao domingo ao Senhor. Essa vai ser a planície, esse vai ser o descarte que os líderes religiosos das igrejas protestantes, das igrejas evangélicas e até mesmo da adventista, que tem adventista que frequenta lá, que vão pregar isso. Então não se enganem, povo de Deus, não se enganem. Isso vai acontecer. E se as pessoas falarem, se você ouvir as pessoas falarem, isso não vai acontecer, isso é balela, elas estão enganadas. Isso vai acontecer, você queira ou não. Então, se preparem. O que Jesus falou diante dos apóstolos? Vigiai e orai. Porque quando chegar o dia da peleja, o dia da tribulação, você estará preparado. Aí continuando, Satanás há de enredar o povo em suas malhas, enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo e o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar a mãos ao poder romano. E sob a influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Exatamente. Está a passos largos.
pelos acontecimentos que eu estou vendo e que eu imagino, está iminente o decreto dominical. Está pertíssimo. Está batendo em nossa porta. É como se diz, cheguei. E que você se prepare. Não vai demorar muito para isso acontecer. E será mesmo uma grande tribulação como nunca houve. Vai ser um evento que você nunca viu na vida. Quando chegar o decreto dominical, muitas coisas que você nunca viu na vida vai acontecer. Não vai ser mais essa vida que você leva, não, que era de mesmice. Ela não vai ser essa vida que fala assim, depois eu vejo, depois eu decido. Não. Vocês verão o que vão ver o que vai acontecer. Em Eclesiastes capítulo 9, verso 5, porque os vivos sabem que hão de morrer. Todos nós sabemos que hão de morrer. A gente não vai viver para sempre. Vai chegar um dia que a gente vai morrer. Mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Quer dizer, irmãos, irmãs, morreu, sepultou, lá debaixo da terra, ali fica. Não fica vagando. Eu também, quando estava na católica, eu imaginava que almas vagavam, mas eu estava enganado. Aí chegou o momento que eu acordei e encontrei a verdade em minha vida. E fiquei sabendo, lendo as escrituras, que os mortos não sabem de coisa nenhuma. E nem tampouco tem eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Quer dizer, tem pessoas que anulam os escritos da Bíblia, que não respeitam mais. E, falam, sabe o que parece? Parece que a Bíblia vai ser que nem a Bíblia hoje é jogada que nem lá em Ezequiel capítulo 8, o que eram os querubins lá, aquele que fugiu a palavra, mas a arca de Deus, a arca de Deus, foi lá com os 10 mandamentos, com as leis de Deus, jogada no canto, e eles adorando a falsos deuses. E a mesma coisa hoje, a Bíblia está jogada de lado. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15 e 16, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer, esse é o evento da volta de Jesus. Aí está. Pessoas com celulares, filmando a enganação do culto ou da missa. Aí está. Pessoas sinceras, viu? Sendo enganadas. Aí está. Um líder religioso, um pastor religioso, abraçando o Papa, fazendo aliança com o demônio. Quer dizer, está tudo normal, né? Mas não está. A cena já está sendo montada. Só você não enxerga. Porque vocês não querem enxergar. Está a cena montada detalhadamente. Aí está. Líderes ou políticos fazendo aliança com Satanás. Aí no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 151. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quanto por influência dessa tríplice aliança,
a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizera dela um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Se você enxergar, se você pensar, pôr os pensamentos em dia, você vai ver que quando chegar o decreto dominical, chegará o fim da história. Estamos vivendo já no começo do fim. Quando foi o começo do fim? Quando começou? 1798, com a prisão do Papa Pio VI. E está culminando até a volta de Jesus. Quer dizer, não se enganem. Estamos vivendo no tempo do fim. E quando chegar o decreto dominical, o fim está mais próximo ainda. Mais próximo do fim. O fim está mais próximo do fim. Quer dizer, do ápice, do evento mais maravilhoso que virá, que é a segunda volta de Jesus. Aí, ó, Babilônia e o centro de adoração ao sol. Aí está. Adoração ao sol. Está aí. A pessoa contemplando o sol, mas tem que contemplar a Deus, não o sol. Aí o texto fala aqui, ó. A adoração ao sol era notável no Egito, Assíria e Pérsia, e certamente na Babilônia. Em seu livro The Worship of Nature, de James G. Fraser, faz esta observação. Na antiga Babilônia, o sol era adorado desde tempos imemorais. Quer dizer, desde de um rei para o outro, e assim foi excessivamente até o fim de seu império. Sempre foi adoração ao sol. O sol Invictus, em um dos deuses em Roma, no dia 25 de dezembro de 274, o imperador Aureliano estabeleceu o culto ao sol Invictus como a religião oficial romana, juntamente com os outros cultos. Quer dizer, que Roma existia faz tempo, mas ele se concretizou como império em 168, em 186 antes de Cristo. Não, 186 não, 168 mesmo, antes de Cristo. Aí está a primeira lei dominical. E a lei dominical não vai ser imposta como novidade agora. Sempre existiu. Aí está, ó, lei dominical. Em 321 depois de Cristo, Constantino aprovou a primeira lei dominical, que dizia: não no venerável dia do sol, que os magistrados e as pessoas que residem nas cidades descansem, e que todos os estabelecimentos sejam fechados. Quer dizer, desde aquela época, desde nossa era, ele fala de todos os estabelecimentos sejam fechados. E que você vê hoje? Não sei a cidade que você mora, mas vai no centro da cidade para você ver. Vocês verão lojas fechadas e poucas lojas abertas. Mas dessas poucas lojas abertas, vai chegar um dia que estarão fechadas. E que você possa sair no domingo, isso também será evitado. Você não poderá mais sair nesse dia. Vou explicar um pouco o que significa o dia de guarda. O sábado do Senhor, que poucas pessoas guardam, que poucas pessoas enxergam a verdade, guardam esse dia. E quando o sábado começa? No pôr do sol da sexta-feira.
e vai até o pôr do sol do sábado. E Satanás imita tudo que é de Deus. E o que ele vai fazer? Adoração ao domingo. Mas não é só chegar domingo à meia-noite, não. O domingo é desde o pôr do sol do sábado até o pôr do sol do domingo. E você? Vai querer guardar o domingo? Ficar na sua casa? Quer ficar na sua residência aos domingos, ao sábado à noite? Isso foi escrito no Edict of Constantine, 321 d.C. Essa lei não impôs a observância dominical a todos os súditos de Constantino, mas fortaleceu a observância do domingo na frente da população. E aí está. Roma. Aí está o obelisco, que é outra coisa satânica também, que vocês nem imaginam o que significa. Eu não vou entrar em relação a isso, porque não é o tema. Aí está, adoração ao sol, aquele ostensório que o padre segura, que até o próprio Papa mesmo segura, é adoração ao sol. E eu já me ajoelhei diante desse ostensório, porque eu não sabia, eu estava sendo enganado. É como se diz, a minha vida inteira foi na católica e eu sempre fui enganado, mas encontrei a verdade e estou passando aqui para vocês agora. Que isso é adoração ao sol. Não é igual? Olha só na foto, que era a mulher lá adorando ao sol e que está mostrando ali o sol Invictus. Aí o texto fala, nas décadas seguintes, imperadores e papas continuaram por meio de decretos estatais e concílios da igreja a estabelecer o domingo como o único dia de adoração, o qual permanece hoje para a maioria dos cristãos. Esse é um exemplo da verdade de que não é porque a maioria acredita em algo ou pratica que isso se torna o certo. Quer dizer, não é porque todo mundo guarda o domingo que isso é certo. Não, está errado. Observe as escrituras. Aí, com esse decreto de Constantino, a igreja abraçou a causa no quarto século. Abraçou a causa e falou, se o imperador decretou o domingo como dia de descanso, por que nós não podemos mudar do sábado para o domingo? Aí aconteceu. O concílio de Laodiceia oficializou dentro da igreja a transferência do sábado para o domingo. Quer dizer que se o imperador pode, por que nós não podemos? É mais ou menos isso. Aí alguns dos países, o nome para o dia do domingo ainda é Dia do Sol. No inglês é Sunday, no holandês é Zondag, no alemão Sonntag, no latino Swentiena, na Noruega Sondag, e no sueco Sondag. Quer dizer, enganação. O falso sistema religioso da Babilônia, no tempo do fim, assim como seu equivalente antigo, desconsidera a lei de Deus completamente. Mudou a lei de Deus. Se lá desde o Éden, Deus estabeleceu os seus mandamentos. Não foi para os judeus, não. Fala assim, mas os 10 mandamentos foi feito para os judeus. Não, enganação. Não foi feito para os judeus, não. Foi feito para todos. Porque quando Deus estabeleceu lá no Jardim do Éden, não existia nenhum ser humano na Terra. Quando Deus criou o mundo, Deus já criou o mundo já, equivalendo os 10 mandamentos. Ali no monte com Moisés, ali foi só um lembrete. Deus só lembrou as pessoas dos seus 10 mandamentos. Até mesmo no quarto mandamento, que é lembra-te do dia do sábado para santificar, é para lembrar. É para falar, não, é o sábado que eu devo guardar. Nos primeiros séculos, houve um comprometimento na igreja romana para se ajuntar à cultura pagã que se acercava.
como objetivo de se adicionarem os judeus de evangelizar os pagãos. Líderes da igreja e do Estado se uniram para reverenciar o domingo, primeiro como dia de descanso civil e depois como dia oficial de adoração. Quer dizer, o erro entrando devagarzinho pelas beiradas e engolindo a verdade. Ao longo dos séculos da Idade Média, sobre os auspícios da Babilônia, essa aliança entre a Igreja e Estado, religião e política, substituiu a palavra de Deus pelas tradições humanas. Quer dizer, hoje a mentira engoliu a verdade e poucos ainda não sabem pregar a verdade. Isso que eu fico louco de saber, que muitos ainda não que vão pregar a verdade e caem na denominação da mentira, se opõem, se ajoelham à mentira, não sabe confrontar. A adoração a ídolo substituiu a adoração direta a Jesus, quer dizer, se no segundo mandamento fala, não adorarás imagens de escultura, nem lá nos céus, nem na terra, nem aqui na terra e debaixo da terra. Cara, Jesus já deixou bem claro no segundo mandamento, adoração só ao Senhor Deus. Eles mudaram. Outra também, que mudou. A verdade bíblica sobre o estado dos mortos foi suplantada pelo erro da imortalidade da alma. Quer dizer, não foi só os 2 mandamentos que foram mudados. Também, é como se diz, juntaram 3 enganações. O sábado foi mudado do 7º dia da semana e o 1º dia da semana. Para o 1º dia da semana, o domingo, parece que o erro e a falsidade triunfariam. E triunfou muito ainda. Quer dizer, sobrepôs sobre o mundo, né? O erro. Contudo, o último livro da Bíblia, o Apocalipse, profetizou que Deus levantaria um remanescente nos últimos dias, salvo pela graça e que pelo poder do Cristo vivo, viveria em santa obediência e proclamaria ao mundo sua mensagem para os últimos dias. 144 mil. Quem tiver vivo até lá, depois do decreto dominical, vai ver um grupo de pessoas, 144 mil, que vão proclamar o último evangelho da terra. As 3 mensagens angélicas serão pregadas. E Jesus fala em Mateus 24, será pregado o último evangelho do mundo, da terra, e virá o fim. Quer dizer, o último evangelho. Quem aceitar o selo de Deus, que é o sábado do Senhor, vai para a vida eterna. E quem aceitar o selo da besta, que é o domingo, vai ter a morte eterna. É simples. Tem que ser reto e direto. E tem aí um chamado à felicidade, à fidelidade, né? Também, como queira. Um chamado à fidelidade. Fidelidade a Deus, somente. Aí está a fidelidade. A mensagem do segundo anjo é: caiu, caiu a grande Babilônia. Quer dizer, nesse tempo, quando cair a grande Babilônia, que é a mentira toda, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que se propõe a ser a Babilônia espiritual, porque a Babilônia física já caiu, agora é a Babilônia espiritual. Caiu, caiu a grande Babilônia. Apocalipse 14:8. Aí você vai ter que escolher ou o lado bem ou o lado do mal. Em Apocalipse 17, a mulher identificada como a Babilônia espiritual, vestida de púrpura e escarlate, cavalga sobre uma besta de cor escarlate, passo de mão em sua taça de vinho e embriaga os de enganos o mundo. E já embriagou muitos, né? Até hoje está embriagando. E vai embriagar cada vez mais. Igreja e Estado se unem. Quer dizer, Idade Média vai voltar. Porque na Idade Média era Igreja e Estado se unindo. A mentira prevalece. Demônios fazem seus milagres para enganar. O mundo avança para o conflito final. Quer dizer, como eu falei,
Vai ser uma grande tribulação como nunca houve e que vocês nem imaginam. Aí está a representação de uma mulher sentada na besta, mas não é, é a igreja. Mulher em profecia é a igreja. Aí está a igreja de escarlata, aí ó, sendo adorada por presidentes, líderes religiosos. Aí tem a mensagem clara para vocês verem que não é mentira, que não é enganação de adventistas ou de batistas que guardam o sábado, não. Olha lá, também lhes deis os meus sábados, Jesus fala por, pelo profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel que escreveu tudo isso por intermédio do Espírito Santo. Também lhe deis os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Tá bem claro. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Quer dizer, é um selo que Deus coloca um selo em você e você obedece, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Quer dizer, que era para você saber que o Senhor é Deus, só Ele é Deus. Ezequiel 20, 20. Assim como Deus chamou os filhos de Israel para fora do Egito, para que pudessem guardar o seu sábado, Ele também chama o seu povo para fora de Babilônia, para que não adorem a besta e sua imagem. O homem do pecado que pensou em mudar os tempos e as leis se exaltou acima de Deus ao apresentar ao mundo esse sábado espúrio. E não cai na enganação que se você vê na televisão a Igreja Católica propagando que eles falam de sábado, mas não é o sábado verdadeiro, é o sábado espúrio, falso. Aí na Mensagens Escolhidas, volume 3, página 406, o mundo cristão aceitou este filho do papado, embalando-o e acelerando-o, desafiando assim a Deus ao remover o seu monumento comemorativo e estabelecendo um sábado rival. Aí para encerrar, para eu ir embora, não podia deixar de ler esse texto de um chamado ao povo, que Deus chama o seu povo. E eu, como sou o irmão de vocês, também enfatizo isso para que vocês possam sair do erro, da enganação, da propagação do falso revivamento. Apocalipse 18, versos 4 e 5. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para que não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularão até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Quer dizer, se você preferir a enganação, cara, você não vai se salvar. Sai dela, povo meu. Sai dela, irmãos meus, para não participar dessa enganação, para não ficar sobre o domínio de Satanás. Então, povo de Deus, esse alerta eu fiz mesmo hoje para propagar a vocês, para mostrar a vocês o que esse domínio está fazendo com vocês que são pessoas sinceras. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essa verdade. Por isso, tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso mesmo da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!